Três. Vou apresentar para vocês os três. É a primeira que a gente faz aqui, dos três juntinhos. De um lado está a Grace, no meio está o Brian e aqui, bem pertinho, está a Maria Macedo. São as equipes do Tribuna, posicionadas e atenção urgente, hein? Vamos começar com a Grace, porque o Tribuna do Povo teve acesso a um documento. Que documento é esse? Que diz que o responsável por matar o próprio irmão ontem em Balneário Camboriú, pode por matar, acreditem, meu Deus do céu, a própria filha, lá no ano de 2003. Grace Cezemel, ao vivo. É lamentável, os criminosos com antecedentes, várias passagens, cometendo crimes um atrás do outro. Bem-vinda, Grace, boa tarde. Oi, Adilson, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligadinhos aqui no Tribuna do Povo. Esse caso chega a ser revoltante, né, Adilson? Porque sim, esse homem que foi preso, inclusive, ontem à noite e é suspeito de matar o próprio irmão aqui em Balneário Camboriú, inclusive trouxemos esse caso aqui no Tribuna do Povo, esse mesmo homem havia sido condenado pela morte da própria filha. Uma bebê, gente, de apenas 3 meses. Esse caso aconteceu em Cordilheira Alta, no ano de 2003. E o suspeito ele foi identificado, então, como Anderson José Correia da Silva. Ele que tem 44 anos e ontem, então, se envolveu em mais um caso de homicídio aqui na cidade. Conforme essa decisão judicial desse caso envolvendo a morte da filha dele, a criança ela sofreu diversas lesões após sofrer alguns episódios de agressões e ela precisou ser hospitalizada por cerca de 1 mês. Conforme consta nesse processo, o pai ele teria chegado a morder a bebê, tanto no rosto como em várias partes do corpo. Ela morreu em decorrência dessas complicações relacionadas aos graves ferimentos, ela que tinha apenas 3 meses de vida. Na sentença, o caso foi enquadrado como lesão corporal seguida de morte, quando há intenção de ferir, mas não há intenção de óbito. A pena fixada foi de 6 anos de prisão, com a pena inicial começando em regime fechado. A mãe da criança, ela também foi condenada nesse mesmo caso. A mulher, ela foi condenada a 4 anos de prisão no mesmo processo por omissão ao não impedir essas agressões e também não prestar atendimento de forma imediata. Durante o processo, a defesa do Anderson sustentou que não houve intenção dele causar danos graves à filha. Ele chegou a dizer que segurou a criança após o choro e que essa lesão mais grave aconteceu em um momento de queda da criança, que ele classificou como acidental durante uma situação envolvendo a companheira. Lembrando que o caso aqui de Balneário Camboriú, né? Ele também tinha alegado ali, as testemunhas relataram que foi acidental. A defesa, na época, chegou a pedir a absolvição do Anderson, mas todos os pedidos foram negados pela justiça e aí ele foi condenado. Nesse episódio mais recente que noticiamos, né, ontem aqui no Tribuna do Povo, que aconteceu aqui em Balneário Camboriú, Anderson é suspeito de matar o próprio irmão. Tudo isso aconteceu na manhã de ontem aqui no bairro das Nações, em Balneário Camboriú, quando ele e o irmão estavam em casa, no apartamento, começaram a discutir, essa briga foi escalonando e aí um partiu para cima do outro. O Anderson estava com uma faca que acabou atingindo o pescoço do irmão dele. As equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas quando chegaram, o irmão dele já estava sem vida. Ele que chegou a fugir depois de toda essa cena, mas ontem à noite a polícia militar, fazendo rondas aqui por toda a região, acabou encontrando o Anderson e aí ele foi preso e foi encaminhado à delegacia de polícia civil aqui de Balneário Camboriú para os procedimentos legais. Lembrando que o Anderson ele tem uma ficha criminal bem extensa, tem diversos registros anteriores por casos de roubo, furto, também ameaça, desacato, resistência, violação de domicílio e invasão de propriedade, além de uma medida protetiva em seu desfavor. Inclusive, ontem, conversando com os policiais, Adilson, eles me relataram que os irmãos ali já tinham também registrado o boletim de ocorrência relacionado a desentendimentos passados. Que bom que a polícia encontrou esse homem, né, Adilson? Porque estava solto um homem que já tem uma extensa ficha criminal, que já foi condenado pela morte da própria filha e que agora deve responder pelo homicídio do irmão. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Grace.